Fala, gente bonita! Nossa conversa hoje, então, é sobre a regra de 3 simples. E o nome já fala, simples. Vai ser uma aula bem fácil de entender. Em primeiro lugar, o que vem a ser um problema de regra de 3? É um problema que vai envolver 4 grandezas e dessas 4, 3 a gente já conhece. Daí o nome é regra de 3. Mas o que é grandeza? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. A área, capacidade, comprimento, densidade, energia, força, enfim, já viram que a lista é grande, né? Mas para os nossos problemas, a gente vai precisar saber basicamente 2 coisas relacionadas a essas grandezas, que é o seguinte: quando a gente trabalha a relação entre 2 grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais O que são grandezas diretamente proporcionais? Seria aquela situação em que, quando uma das grandezas aumenta, a outra grandeza aumenta também. Por exemplo, vou fazer suco em pozinho. Se eu pegar um pacotinho de pó, eu faço 1 litro de suco. Se eu aumentar a quantidade de pacotinhos, eu aumento a quantidade de suco que eu tenho. Sempre na mesma proporção, né? Um pacotinho faz 1 litro, 2 pacotinhos 2 litros, 3 pacotinhos 3 litros e assim por diante. Então, grandezas diretamente proporcionais são exatamente essas, que quando uma das grandezas aumenta, a outra grandeza aumenta também. Ou quando uma diminui, a outra diminui também. Mas nós também temos as grandezas inversamente proporcionais. O que seriam as grandezas inversamente proporcionais? Quando uma delas diminui, a outra aumenta, ou vice-versa. Por exemplo, se a gente trabalhar a velocidade. Andando a 80 km por hora, eu levo 3 horas para fazer determinado percurso. Se eu aumentar a velocidade para 100 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir, né? Porque quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo. Então, tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou quando uma aumenta, a outra diminui. Tendo essa ideia em mente, vamos passar para os problemas. Isso vai interferir na hora da gente resolver. Nosso primeiro problema, então. Sabe-se que 15 funcionários, lembrem, primeira coisa, leitura rápida para contextualizar. Sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. 25 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a... Então, para resolver um problema de regra de 3, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quais são as grandezas. Então, nesse nosso caso, as 2 grandezas envolvidas são os funcionários. A senhora tem que escrever. É importante para a gente conseguir organizar a ideia depois. E os processos arquivados. Vou colocar só processos. Agora vamos aos dados do problema. 15 funcionários arquivavam 450 processos e 25 funcionários vão arquivar quanto? Mas a gente já viu que quando a gente não sabe um dado do problema, a gente pode usar uma letra, a nossa variável, né? Agora é só resolver. A regra prática é bem simples. Primeiro, a gente precisa identificar se a nossa situação ela é direta ou inversa. No caso aqui, se eu aumentei o número de funcionários, o que vai acontecer com o número de processos? Eu vou conseguir aumentar o número de processos arquivados, certo? Quanto mais funcionários arquivando, mais processos podem ser arquivados. Então, a gente vai registrar aqui que é uma situação diretamente proporcional. Situações diretamente proporcionais, tudo que a gente tem que fazer é multiplicar de forma cruzada. Sora, por que isso? E vocês sabem que eu não gosto de dar regra pronta, né? Eu gosto de explicar o porquê das coisas. Vamos lá para o cantinho só para uma demonstração rápida. Se eu desse para vocês 2/3 igual a 4/6, são 2 frações equivalentes, né? Então, eu pegar 2 inteiros do mesmo tamanho, dividir em 3 partes e pintar 2, ou dividir em 6 partes e pintar 4, eu estou com a mesma quantidade.
Como que eu comprovo isso? Usando a propriedade das frações equivalentes, que fala o seguinte, que se duas frações são equivalentes, o produto dos meios pelos extremos, ou seja, numerador de um vezes denominador da outra, é igual ao denominador da uma vezes o numerador da outra. E de fato, ó, 2 vezes 6, 12, e 3 vezes 4, 12. Então, na regra de 3, o que a gente usa é isso, como se nós estivéssemos comparando duas frações equivalentes, já que é uma situação proporcional. Então, tudo que temos que fazer é esse tal do produto do meio pelos extremos. Numerador de uma vezes denominador da outra. Então, aqui nós temos 15 vezes x, 15x, é igual a denominador da outra, da uma, né? Vezes o numerador da outra. Então, é igual a 25 vezes 450. Tudo que temos que fazer agora é resolver. Se vocês perceberem, a gente tem aqui o finalzinho de uma equação. Então, vamos lá. Ficou 15x, aqui tem uma multiplicação para resolver. Vamos resolvê-la aqui no cantinho rapidinho? 450 vezes 25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 4, 20, 22. Coloca o 0, porque vai multiplicar por 20. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Somando as parcelas, 0, 5, 2, 11. Então, temos 11.250. Será por que tu gosta de fazer esses cálculos? Eu podia dar a resposta completa, mas assim a gente acaba retomando algumas coisinhas das nossas operações, né? Cheguei nessa parte, se fosse uma equação, o que a gente faz? Se o coeficiente não é 1, divide os dois lados da equação por ele. 15x dividido por 15 é x, 11.250 dividido por 15. De novo, vamos lá para o cantinho. Sora, eu não sei dividir por 15. Faz a tabuada do 15, que ela vai te ajudar. Então, quantas vezes o 15 cabe no 112? 7. 7 vezes 15 é 105. Vou fazer aqui a transformação. 12 menos 5 é 7. 0 menos 0 é 0. Opa, faltou o menos ali. Baixei o 5. Quantas vezes o 15 cabe no 75? 5 vezes. 5 vezes 15 é o próprio 75. Baixei o 0. Agora é fácil, né? Quantas vezes o 15 cabe no 0? 0. 0 vezes 15 é 0. Terminei a última subtração, terminei a divisão. Então, esse povo todo agora consegue arquivar 750 processos por dia. Então, o que eu tenho que saber dos problemas de regra de 3? Se for uma situação diretamente proporcional, eu uso a propriedade das frações proporcionais. Multiplico meios por extremos, fazendo a minha igualdade. Mais um exemplo? Para atender a uma alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de... Então, esse problema eu coloquei porque ele tem algumas pegadinhas, mas a gente consegue fazer ele tranquilamente. Primeiro, o que a gente tem de grandezas? Os smartphones produzidos e o número de máquinas. Então, vamos registrar. Máquinas e smartphones. Smartphones. Opa, o E não ficou aqui. Beleza. Então, primeira pegadinha que tem nesse problema. Para isso, investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8. Então, se foi investido em mais 3, totalizando 8, significa que originalmente tínhamos 5. A tentação de colocar o 3 e o 8 aqui é gigante, mas tem que prestar atenção no problema. Então, 5 máquinas produzia diariamente antigamente 750 smartphones. E agora que são 8 máquinas, vai produzir quanto? E a gente já sabe que aquele valorzinho que a gente não conhece, a gente pode chamar de X. De novo, tenho mais máquinas a produzir, eu vou conseguir produzir mais smartphones. Situação diretamente proporcional. E a gente já viu que essa situação a gente multiplica de forma cruzada. 5 vezes x, 5x é igual a 8 vezes 750. Se
eu já soubesse a resposta da multiplicação, poderia colocar, né? Mas agora vamos multiplicar rapidinho. 750 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40, sobe 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. Então, temos 5x é igual a 6.000. Divide os dois lados por 5, porque era o coeficiente do x. 5x por 5 é x. 6.000 por 5. Vamos lá trabalhar a divisão. Quantas vezes 5 cabe no 6? Uma só. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 é 1. Baixa o primeiro zero. Quantas vezes 5 cabe no 10? 2. Baixa o zero. Quantas vezes 5 cabe no zero? Nenhuma. Precisa fazer isso, Sora? Sim, por quê? Quantas vezes 5 cabe no zero? Para não se perder e acabar ficando com uma resposta sem sentido. Então, nós temos 1.200. Ah, acabei, tá lá na letra A, Sora. Muito cuidado. Lembra que eu falei que esse problema tinha pegadinhas, né? Até por isso eu escolhi ele. A pergunta é, qual vai ser o aumento na produção? O aumento é a diferença entre o que eu já produzia e o que eu produzo agora, certo? Então, o aumento, na verdade, é o que eu estou produzindo agora menos o que eu já produzia antes. 0, que vou fazer a transformação. 10 menos 5 é 5. 11 menos 7 é 4. Então, o aumento, na verdade, está lá embaixo na letra E, que foi só de 450. Mas a resolução da regra de 3 é esta. Multipliquei cruzado por ser uma situação diretamente proporcional. Sora, mas e como que vai ser a situação inversamente proporcional? É o nosso terceiro exemplo. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então, quais são nossas grandezas nesse caso? As torneiras abertas e as horas que estão levando, certo? Vamos registrar. Torneiras e horas. O que o problema nos trouxe? Que 5 torneiras levam 9 horas. Mas se forem 3 torneiras, quantas horas levarão? E agora reparem, se eu diminuir o número de torneiras, o que vai acontecer com as horas? Vai aumentar, certo? Porque se tem menos torneiras abertas jorrando água, eu vou levar mais horas para encher aquele tanque de água. Então, agora a minha situação é inversamente proporcional. Neste caso, eu vou fazer, no lugar de multiplicar cruzado, eu faria esta fração ao inverso. Mas para não precisar reescrever, porque daria bastante trabalho, e aí sim multiplicar cruzado, eu vou simplesmente... Sora, tá apagando tudo. Apaguei até o 9 sem querer aqui. Eu vou simplesmente multiplicar de forma reta. Ai, mas pode fazer isso, prof? Pode, seria o mesmo que inverter a minha fração para poder resolver a regra de 3. Então, o que nós temos? 3 vezes x, que é 3x, igual... Nesse caso, é uma multiplicação simples, então a gente já pode anotar o resultado. 5 vezes 9, 45. Divide os dois lados por 3, que é o coeficiente do meu x. 3x por 3 é x. 45 divididos por 3. O 3 cabe uma vez no 4. Sobra 1, baixa o 5. 5 vezes 3, 15. X é igual a 15. Ou seja, em 15 horas, aquele tanque está cheio. Então, essa é a grande diferença da regra de 3 inversamente proporcional. Na hora de fazer a multiplicação, multiplico de forma reta. Último exemplo, então, e a gente termina por hoje. Para deslocar-se de uma cidade para outra, a uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. Qual seria o tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km por hora? Então, agora nós temos a velocidade e o tempo.
Velocidade e tempo são as nossas grandezas. São as nossas grandezas do problema. Então, ele fala que a 80 km por hora, leva-se, 2 horas e 55 minutos. Como é que eu vou registrar isso com um valor só? Vai lá para o cantinho, 2 horas e 55 minutos, é mais fácil a gente transformar em minutos, porque 2 horas são 120 minutos, mais aqueles 55 eu tenho 175 minutos. Então, eu levei 175 minutos. E aí ele fala que se eu aumentasse para 100 km por hora, qual seria o novo tempo? Agora, de novo. Se eu estou andando mais rápido, eu levo menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, este é um problema de regra de 3 inversamente proporcional. Concordam, né? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo. Se é inversamente proporcional, vou multiplicar de forma reta. 100 vezes x, 100x. 80 vezes 175 eu vou deixar indicado e agora nós vamos multiplicar. Multiplicar por 80 é o mesmo que multiplicar por 8 e depois por 10. Então, para facilitar, vamos começar somente multiplicando por 8. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Mas senhora, não era por 8, era por 80. Então, multiplicamos por 10, nossa resposta final. Ficamos com 100x é igual a 14.000. Divide os dois lados por 100, porque é o coeficiente do x. 100x dividido por 100 é somente x. Agora, o 14.000 dividido por 100, eu posso fazer a simplificação, que seria dividir por 10, numerador e denominador, dividir por 10, numerador e denominador. E 140 dividido por 1 é 140. Ah, prof, eu prefiro fazer a divisão. Não tem problema. Pode fazer a divisão, que vai chegar... Opa, faltou um zerinho aqui. Vai chegar no mesmo resultado. Então, eu cheguei em 140. Mas, senhora, não tem 140 ali na resposta. Sim, porque lembra que nós estamos com esta informação em minutos. Uma forma bem rápida é ir descontando 60, porque cada 60 minutos é 1 hora. 140 menos 60 é 80. Ainda estou com mais de 1 hora, vou descontar 60 de novo. Descontei aqui de novo 1 hora. 80 menos 60 é 20. Então, no total, eu tenho 2 horas e 20 minutos. 2 horas e 20 minutos, que é a letra C. Certo, gente bonita? Como eu disse para vocês, a aula de hoje é uma aula bem simples. Tudo que a gente tem que fazer quando encontra um problema de regra de 3, então, é: primeiro, ler o problema identificando as grandezas. Segundo, perceber se é um problema de regra de 3 diretamente proporcional, e aí vai multiplicar cruzado, ou inversamente proporcional, e aí vai multiplicar reto. Terceiro, voltar para o problema e ver se realmente já respondeu o que estava sendo perguntado, se não tem nenhuma outra coisinha para fazer, como naquele nosso segundo exemplo. E por fim, antes de dar a resposta final, verifica se aquilo que tu fez faz sentido, porque é bem frequente quando a gente troca, se o problema era inverso, a gente fez direto, ou era direto, fez inverso, de achar respostas até absurdas. Beijo gigante para vocês e até a nossa próxima aula!